Boa noite, pessoal. Vamos começar essa live de hoje sobre medo de mudanças. Para a gente começar a falar aqui um pouquinho hoje sobre esses medos de mudanças, vamos esperar a Lara entrar para a gente dar início, enquanto eu coloco aqui também o nome da live. Talvez tenha um pouquinho de barulho hoje, estou aí com um vizinho fazendo uma festinha, né? Final do ano, rolam festinhas. E então tem um pouco de barulho na minha vizinhança, mas tudo certo. A gente vai conversando aqui, vai vivendo esse momento com aquilo que temos. Vamos ver se a Lara consegue entrar. Já mandei aqui para ela da live. Acho que ela ainda não entrou. A gente ir conversando. Fazer live nessa semana é sempre um desafio, né? Tá todo mundo. Ah, tá com ruído? Peraí, então. Vou tirar o fone. Melhorou? Eu tava tentando isolar um pouquinho o barulho aqui pra mim. Ó, a Lara entrou. Vou adicionar ela aqui pra gente ir iniciando, enquanto também o pessoal vai entrando. Ah, que ótimo. Olá! Oi, tudo bem, amiga? Tudo? Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Ah, agora sim. Tá cortando um pouquinho minha cabeça. Ah, não, tá tudo certo, tá linda, maravilhosa pra gente falar aí desse assunto, né? A gente até tava brincando que é um assunto que a gente entende super bem, né? Mudanças. As Isso duas aí, aí. nós somos campeãs, né, de fazer mudanças. É um assunto que vai dar o que falar hoje, né? Vai ter bastante papo. Exatamente. Para você que está assistindo a gente, né? Fica à vontade para estar interagindo, para estar mandando aqui, né? Qual que é a tua percepção de mudança, né? Se você tem essa dificuldade de estar fazendo mudanças. E para a gente começar oficialmente essa live agora, então, vou me apresentar aqui rapidinho, né, para quem for assistir depois, também quem vai entrando ali saber. Meu nome é Dalita Schmoller, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com esse desenvolvimento muito profundo da parte espiritual, mas também das nossas emoções, do nosso mental, porque eu vejo que nós somos um ser integrado, então não tem como nós estarmos sempre só buscando só o corpo, ou só a mente, ou só o emocional, ou só o espiritual. Quando a gente trabalha em um, afeta em todos os outros, né? E tem que existir esse combinado. E a minha ideia sempre é de fazer com que os meus clientes, as pessoas que chegam até a mim, possam acessar finalmente a luz que existe na sua alma, em seus corações, para se tornarem quem elas vieram aqui para ser. E não ficar sendo apenas uma marionete da sua família, né, do seu clã em energias inconscientes, ou então sendo corrompidos, né, domados ali pela sociedade em que a gente vive, se limitando e nunca deixando aquele temperinho especial que essa única alma veio para trazer aqui no mundo. E hoje eu estou aqui com a Lara, vou pedir para ela se apresentar para vocês, né? Aqui no esse perfil novo, acho que eu ainda não tinha feito live com a Lara, né? Acho que ainda não. Seja super bem-vinda aqui nesse perfil. E aí a gente vai entrar nesse assunto de hoje de medo de mudanças. Então tá, gente, boa noite. Eu sou a Lara, sou amiga da Dalita, já fui cliente, né? Sempre gosto de falar que a Dalita me ajudou demais assim nessa caminhada. E hoje eu sei que se eu conectei assim, que se eu comecei a conectar com essa energia tão maravilhosa que é a nossa essência, foi com a ajuda da Dalita, né? Eu gosto de falar porque nunca é demais, né? Então, gente, eu sou a Lara, eu sou nutricionista, sou astróloga,
né? Meu trabalho hoje é ajudando as pessoas a desenvolver consciência, a entender que a alimentação ela é apenas um pilar, né? Mas que vai muito além, né? Então a astrologia ela acabou entrando para dar esse up e esse mergulho mais profundo, né? A astrologia já caminha comigo há muitos anos. O meu despertar, meu início do despertar foi através da astrologia. E também sou muito grata a essa astróloga que eu fui, que assim, me ajudou muito assim, na minha caminhada, que foi o início realmente, né? Então, alguns anos, né, astrologia, reiki, e assim a gente começa a caminhar. Então, esse é o meu trabalho, né? Hoje eu ajudo pessoas, assim, a se conhecerem, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouquinho repetitivo, mas é que, assim, vocês vão ver, assim, são assuntos que eu e a Dali, nas nossas conversas pessoais, assim, a gente fica, gente, pelo amor de Deus, consciência, né? Então, por isso que a gente ama fazer live, tem assunto pra caramba, né? Nossos assuntos também se convergem muito, né? Porque, querendo ou não, caminhamos juntas e, né, estamos aí na jornada. Então, gratidão pelo convite e vamos iniciar a live. Vamos lá. E até interessante, né? Que nem aqui a Lara trouxe que ela é nutricionista, pessoal. E se a gente for olhar, a mudança também está relacionada à mudança do corpo, né? E também está relacionado ali a pessoa que às vezes é gordinha uma vida inteira e daí quer emagrecer, ou uma pessoa, né, que é magra e de repente engorda, a mulher que às vezes, né, vai se tornar mãe, então vai ter a mudança no corpo. Tudo isso, né, está relacionado aqui, inclusive, com o tema da live. E quando a gente fala, né, em mudança, às vezes a gente pensa que é só a mudança, sei lá, de uma casa para outra, de um estado, de um país, né? Mas não, existem pequenas e grandes também mudanças que estão ligadas, né, com outros assuntos, outras áreas da nossa vida. E estão aqui impactando a forma como estamos vivendo. E complementando, né, Dália, assim, que é muito importante, e isso, assim, que eu tenho buscado cada vez mais, assim, porque quando se fala em mudanças, as pessoas tendem a levar apenas para o material, né? Ah, então eu vou ir numa nutricionista, eu vou fazer a dieta, porque eu odeio essa palavra, não gosto, né? E vou mudar. Ah, porque eu vou ler um livro e vou mudar. Ok, às vezes consegue, mas é porque lá dentro alguma coisa já tinha acontecido para que essa mudança se estabeleça. Mas o que é o geral? Tentar mudar e não conseguir. Tentar mudar e não conseguir. Tentar mudar. Eu vejo isso no meu trabalho, né? Na parte de nutrição. Por isso que eu acabei trazendo a astrologia, porque ela vai um pouquinho mais profundamente, né? E então, assim, é entender que uma mudança superficial é superficial. Sim, e ao perdurar também, né, na mudança, principalmente nessa parte da mudança de hábitos, né? Muitas vezes as pessoas, elas mudam por um período e daí um dia, não estou muito afim, dá aquela fraquejadinha e já era, né? O novo hábito que estava ali sendo instaurado, né? Porque os maus hábitos, né? Eles sempre vão estar presentes, eles sempre vão ter um fundinho ali esperando você dar uma baixa para que eles se instalem novamente, né? Então, as mudanças aqui, trazendo, né? Por que a gente pode, né, falar sobre isso? Tanto eu quanto a Lara, né, já fizemos várias mudanças, gente. Se eu for olhar, assim, nos últimos anos, né, eu mudei de carreira completamente, né? Eu saí lá da suinocultura, né, mestre em nutrição de suínos, para estar aqui hoje falando com vocês sobre autoconhecimento, espiritualidade, né, doenças, né, psicossomáticas. Sendo vegetariana. Então, é uma mudança, né, já gigantesca que ocorreu o quê? Nos últimos 6 anos essa. Nesses últimos 6 anos, eu morei em 2 países, passei temporada em mais 2. Aqui no Brasil, morei em umas 5 cidades, pelo menos. Então, andei bastante por aí nessa mudança física também. E eu sempre até brincava, né?
quando eu comecei, eu demorei para começar essas mudanças, né? A primeira vez que eu saí de casa foi com 16 anos para ir para universidade. Então já saí também bem nova, né? Para ir morar sozinha. E foi uma grande mudança. E nessa de sair, às vezes eu tinha medo. É claro, sempre vem um medinho quando você vai fazer alguma mudança na tua vida. A gente não se iluda, né? Que não vai ter, fulano gosta de mudar. Mesmo o nômade digital, ele tem um certo medinho quando ele está indo para um lugar desconhecido. O desconhecido, o outro lado, né, do rio, o outro lado ali do corpo, o outro lado de um relacionamento, sempre vai trazer essa carga, né, de medinho. E eu era também essa pessoa, né? Sou ainda, que tem esses receios, até porque a Lara bem sabe, tem trabalhado muito na minha questão de apegos, que é o que muitas vezes nos impede de gerar essas mudanças. Só que, por outro lado, eu gosto de dizer que eu não nasci árvore para ficar plantada em um lugar só e também para só crescer ali, né? Eu acho que a gente veio aqui para ser essa metamorfose ambulante, como dizia, né, Raul Seixas. A cada etapa da minha vida, a cada momento, eu vou me transformando em uma pessoa. Eu estou aqui para vivenciar isso, e não para ser lá a síndrome de Gabriela, de eu nascer assim e vou morrer assim, né? E trazendo um parênteses, assim, né? Enquanto até eu tava pensando no assunto mudança, assim, e acabou vindo bem forte, assim, porque eu agora estou em Santa Catarina, né? Onde eu tinha voltado para minha cidade, para Porto Alegre, morei em Santa Catarina, né? Aí adorei, tive que voltar, né? Por questões pessoais, né? Questões financeiras. Aí hoje voltei com uma outra cabeça. Só que quando eu voltei para Porto Alegre, eu vi o quanto muitas pessoas ainda continuavam, sabe? Tá, até alguma mudança e tal. Mas assim, quando tu sai, e esse processo é muito importante, assim, quando tu sai, aí tu começa a enxergar. Muitas das coisas eu só consegui enxergar quando eu saí do núcleo, quando eu saí ali da onde eu me criei, né? E isso assim que as pessoas têm que começar a entender. Que o processo de mudança, se a gente se entrega, ele traz muitas coisas valiosas, né? E nesse processo também o mental, assim, porque a mente, ela pode nos sabotar muito, né? Então, assim, ao invés de pensar, meu Deus, se acontece um problema, acontece um inesperado, uma coisa assim, ok, o que eu tenho para aprender com isso, né? Não é fácil, não é fácil quando a gente está no olho do furacão, né? Esse ano, sim, foi bastante complicado, assim, não foi essa volta para Porto Alegre, não foi nada fácil, não foi nada fácil, só que passou. Processo dolorido e pesado, gente. Passou. E aí, claro, quando a gente tá ali no olho do furacão, é muito ruim, mas depois a gente olha, ok, mas o que isso veio me trazer? Olha quanta coisa. É ruim, óbvio que é ruim. Tem muitos processos que são doloridos. Mas depois que passa, tu olha, meu Deus, gente, sabe? Por mais que tenha sido dolorido, valeu a pena. Exatamente. Porque a vida, né, é sobre esse fluir, só que a gente ainda tem a necessidade de querer controlar tudo devido às nossas inseguranças, os medos que a gente tem, a nossa dificuldade de confiar na vida. E nessa da gente ficar tentando controlar, a gente acaba travando a vida muitas vezes, pessoal. A gente vai travando os movimentos, né? Hoje ainda eu estava ouvindo um podcast da Lucilena Galvão, que eu admiro muito, gosto muito, né, que é da Nova Acrópole, uma escola de filosofia, e aí ela estava trazendo, né, sobre isso, que às vezes tem várias, a gente vai passando por várias portas, a gente abre e fecha nessas portas, só que às vezes a gente não aceita que a porta se fechou, e aí a gente fica lá tentando, né, colocar até uma bomba para explodir a porta, porque a gente quer voltar para aquela porta e está ignorando a outra porta que está ali disponível, para que a gente possa fluir, né, com leveza, tendo os aprendizados, né, seguindo o fluxo, mesmo que nem aqui, vou ter que voltar, né, será que isso eu estou retrocedendo, né? Quando eu estava no mestrado, né, eu saí de casa com 16, queria super sair de casa, e quando eu estava no mestrado, eu também ia ter que voltar para minha cidade natal para passar um período para me recuperar, né? E aí foi um baque para mim. Nossa, como assim, né? Vou ter que voltar para casa. Parecia assim que eu estava regredindo. Só que não era. Era algo que eu necessitava, de curas que eu necessitava. Da mesma forma, né? Quando eu voltei para o Brasil, que as pessoas me perguntavam: Nossa, por que você voltou, né?
Ainda essa semana me perguntaram isso. Nossa, por que você voltou? Meu Deus! Porque faz parte do meu processo. Eu poderia ter escolhido ficar lá. Se eu tivesse ficado lá, minha vida seria diferente. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Talvez nem estivesse aqui falando com vocês. Porque quando eu estava lá, eu estava iniciando. E talvez tivesse tomado outros rumos, olhado para outras coisas. Teria uma outra versão de mim. Então, quando a gente resolve, né, fluir com a vida, fica mais fácil. Apesar do desconforto que ela te traz, há uma sabedoria ali que está te guiando. E isso te deixa, né, com mais clareza dos teus passos, mas principalmente assim com um aconchego, né, de que apesar desse desconforto, de tudo isso, eu sei que vai dar tudo certo. Que essa mudança, né, ela tá vindo aqui para algo positivo. A mudança nunca é para algo negativo. Apesar de que você pense ali, essa mudança é para algo negativo, ela nunca é. A mudança sempre vai trazer algo positivo, mesmo que você não consiga ver naquele momento. Exatamente, e somos seres mutáveis, né? Se a gente for pensar, assim, são coisas tão óbvias, assim, as nossas células, né? As nossas células do nosso corpo, né? Para quem não sabe, células são todos os compartimentos que constituem nosso corpo, ele é formado por bilhões de células, né? Muitas células. E elas se renovam, né? A nossa pele, né? A gente tem uma espinha, a gente cutuca um machucado, dali a pouco sara, cicatriza, né? Então, e por que ficar estático? Por que ficar no lugar zona de conforto? Exatamente. A gente tem, né, até a música mudar as estações, né? Se não tem a mudança das estações, se não tem, né, essas fases de evolução ali, tem a semente, que daí virou, né, a plantinha que começa a sair, para daí dar florzinha, para daí dar frutos, como que a gente ia ficar se não tivesse essa mudança, né? Se a borboleta nunca saísse ali de dentro das outras, se a gente nunca saísse de dentro do ventre da nossa mãe, quem que estaria aqui fora? Como que a gente ia parar lá dentro? Não ia ter essas mudanças, né? E esse medo, gente, da mudança, ele vai impactar também no nosso corpo, né? Ontem, ou foi hoje? Foi ontem, ainda foi ontem. Estava viajando, vindo para Floripa, e aí eu recebi uma mensagem de uma amiga, e ela me falou que tinha machucado o pé, né? Que tinha virado, achando que até tinha fraturado o pé. E aí, quando ela começou assim, eu quero entender por que isso, né? Que eu tava bem aqui, então, por que meu pé, né, aconteceu isso agora? E quando a gente olha para essa questão de pé, perna, de uma maneira geral, mas o pé é clássico. Quando a gente olha para isso, que a gente não tá machuca, né, o nosso pé, vira ele, ou fica toda hora virando, o pé, que tem gente, né, que fica toda hora virando, eu tive uma época da minha vida que ficava assim, está relacionado com os nossos conflitos de direção de vida. De que às vezes eu estou seguindo aqui para um caminho, mas meu coração quer ir para o outro. Então o que acontece? Eu chego ali e eu viro meu pé. Porque a minha cabeça vai para um lado, mas eu quero ir para o outro. Da mesma forma, o torcicolo está havendo aqui uma dificuldade entre alinhar os meus pensamentos com a minha essência, com o meu coração. Eu não estou cumprindo aqui com o que eu estou pensando, né, e o que eu sinto realmente, o que eu estou fazendo, os meus atos com o que eu sinto. E aí meu pescoço trava, né? Trava para um lado, trava para o outro, para tentar, às vezes, me forçar a ver aquilo que eu preciso ver. E eu até falou essa questão do pescoço, foi algo assim que a questão do pé, assim, eu nunca tive, mas o pescoço acaba, eu sinto bastante, assim, e é direto, quando eu tô em momento conflitante, o pescoço sente, né? E esse ano, assim, e aí eu fico pensando, assim, o quanto realmente, assim, a gente fica a gente fica focando também no problema em si. É claro, tem situações que são difíceis, né? A gente tem que cuidar um pouquinho também, porque tem situações que são difíceis, né? Que a gente ainda não tem tanto preparo, assim, para assimilar ou para aguentar. Mas
mas são necessárias. Todo o processo ele é necessário, né? E eu fico pensando o quanto eu tive, né? E o quanto, bem isso que tu falou, assim, eram situações que eu não queria olhar, que eram muito doloridas, que eu não queria olhar, né? Ou também, talvez, uma inflexibilidade no enxergar, né? Tu tá com aquela visão, aí tu me corrige se eu estiver errada, tá, Dali? Mas talvez eu penso o pescoço, né? Não, eu penso assim, é assim, eu não vou abrir meus Rigidez, horizontes. né? Mas Rigidez. toda a rigidez, né, para mim, por trás está esse medo, né? Porque eu quero ficar aqui, porque aqui eu já sei, né? Eu já conheço esse caminho, ou então, aqui eu confio, eu tenho medo, né, do que possa acontecer se eu pegar esse outro trajeto. Talvez esse outro trajeto vai ser muito mais fácil para mim, vai ser muito melhor. Só que eu tenho medo, eu tô acostumada a fazer sempre esse mesmo caminho, né? Tem aquelas pessoas que fazem sempre o mesmo caminho, né? Que comem a mesma coisa, que ouvem as mesmas músicas, né? Que estão lá no mesmo relacionamento desde que deu o primeiro beijo, né? Porque, aqui eu conheço. E aí essa pessoa, não, aqui eu conheço, eu não vou ser pego de surpresa, então é melhor para mim. Mas será que mesmo que é melhor, né? Tá, talvez seja, mas por que, né, que tem pessoas, né, que ficam assim? Né? Tem pessoas que resistem tanto a essas mudanças, né? Que querem, daí, tem filho, quer que todo mundo fique embaixo da asa, que fique ali, todo mundo em volta, né? Que cria ali aquela colônia, naquela família, em tudo, né? Já pararam para pensar? Eu penso, assim, nessa questão bastante cultural. Eu vejo, assim, bastante cultural, principalmente quando a gente volta para perto, assim, do núcleo, da família, e quando a gente já fez esse processo de sair, porque, assim, é diferente de tu estar ali e tu nunca saiu e tu nem conhece uma outra realidade, né? Agora, quando tu sai, por isso que esse movimento de sair, ele é muito importante, sabe? Seja, sei lá, para uma cidade que seja uma cidade vizinha, mas o distanciamento, sabe? Ele é muito importante. Mas quando tu sai, tu volta, aí tu começa a enxergar, sabe? Completamente, assim, tipo, coisas que tu nunca imaginou. Coisas completamente diferentes, né? E aí tu vê, assim, o quanto de coisas às vezes é cultural e as pessoas não se questionam. E aí é que tá, sabe? Isso é que hoje eu acho a diferença de pessoas e pessoas é o questionar, né? Porque as pessoas não querem ter o trabalho de questionar, não querem, porque, claro, novamente, o que eu acho, questionar tira da zona de conforto, porque se tu te questiona, automaticamente algumas coisas tu vai ter que Com mudar. certeza. E a gente está vivendo, né, uma sociedade em que as pessoas elas querem cada vez mais mastigado, né? Apesar da gente ter uma rica literatura, né? As pessoas elas prendem ali a livros, né? Que são livros fúteis muitas vezes, né? Em vez de buscar livros que vão te desafiar, né? Que vão te trazer esse pensar, esse questionamento. Tem preguiça de ler um texto maior, né? Querem tudo resumido em uma frase, querem tudo acelerado, tudo muito rápido. E isso vai te atrofiando, né? Não é à toa que a gente hoje tem tantas doenças ali que trazem essa atrofia, porque a gente está deixando de usar o nosso cérebro, né? A gente, da mesma forma, se eu não uso o meu corpo, eu vou ficando ali rígido, né? Todo meio travado. A pessoa que nunca se alonga, que nunca faz, né, um exercício, ela não consegue encostar lá no chão, não consegue, né, mudar a perspectiva ali a partir do corpo, né? E aqui, Lara, me traz presente de que esse medo da mudança, do que a mudança pode trazer e fazer na sua vida, te leva a autossabotagens. Porque, por exemplo, uma mudança pode ser uma mudança de nível social. Então, aqui eu vou me sabotar para que eu não tenha sucesso, para que eu não tenha que lidar com o que o sucesso vai me trazer. Eu vou continuar sendo vítima, continuar sendo submissa, continuar sendo uma pessoa indecisa para que eu não tenha que arcar com a responsabilidade das minhas decisões. Eu vou querer sempre ser
subordinado aqui na minha empresa, no lugar de, sei lá, ser promovido, ou então abrir meu próprio negócio, abrir minha própria empresa, assumir uma postura de liderança, porque eu tenho medo das responsabilidades que a mudança me traz. Mesmo que isso seja algo muito bom para mim. E eu fico pensando, assim, é muito engraçado, a gente consegue relacionar muito os processos, claro, quem está consciente, né, quem começa a se observar, né, eu fico pensando, assim, no processo que eu tive esse ano, né, pela primeira vez, eu me senti, provavelmente isso acontecia, só que eu nunca percebia muito, mas pela primeira vez eu comecei a sentir que eu comecei a chamar mais atenção por energia, porque assim, gente, isso Hélio Couto fala, sabe? E é muito verdade. Conhecimento é poder. Tu entende? Por quê? Tu conhece, tu começa a conhecer quem tu é, isso automaticamente chama atenção. Porque hoje estamos num mundo que a maioria não se conhece. A maioria das pessoas apenas ela só reproduz. Ela não é essência. A gente Então, vê quando a gente começa pela harmonização facial, né? Que até no externo, assim, no físico, as pessoas já estão só reproduzindo, né? Não tem autenticidade. É o equilíbrio, assim, ó, se faz sentido, mas assim, ó, pega aquilo, se faz realmente sentido pra ti, faça. Mas não faça por fazer, reflita antes, né? E voltando, assim, e eu comecei a ver que eu comecei a chamar mais atenção. E aí eu comecei a perceber que antes eu me sentia desconfortável, porque eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha. As pessoas estão me olhando, ai não sei o quê, ai, sabe? E aí eu comecei a olhar, não, mas peraí, vamos sair dessa zona de conforto. Vamos começar a encarar isso, porque assim, parece que é muito engraçado essa coisa da timidez, assim, porque aí tu começa, tu percebe que tu tá chamando atenção e aí tu não quer chamar atenção porque tu começa assim, a se sentir desconfortável. E eu comecei, não, mas peraí, só um pouquinho. Se eu tô nesse caminho de evolução, isso tá acontecendo por algum motivo, vamos lidar com isso. E é engraçado, porque aí começa a vir eu acho que vem a palavra empoderamento, assim, sabe? Mas não seria bem empoderamento, mas é como se tu tivesse se tomando, sabe? Como se, é muito engraçado, assim, mas é uma sensação muito boa. Claro que, cuidando a questão do ego, hoje, né, temos muito, assim, a gente pode cair para um outro lado, que aí é o egocentrismo, o se achar demais, né? Então, sempre equilíbrio, sempre assim. E claro, inclusive, eu acho que a gente estava conversando esses dias, que o equilíbrio também é a gente ir para um lado e para o outro, para os extremos, para depois, tá, peraí só um pouquinho, vamos achar um meio termo aqui disso. Nem muito apagada, mas também não querendo aparecer sempre, né? E aí também olhar o teu mapa, né? O meu mapa hoje cada vez mais, eu me conheço e eu vou vivendo ele de uma forma mais empoderada, né? Eu gosto de saber que eu vou no lugar e as pessoas olham, isso é bom. Tem pessoas talvez que não gostem e tá tudo certo pra ela, é assim, você entende? Mas tem pessoas que isso faz bem. E eu observo muito assim, ó, se traz aquela alegria, sabe aquele friozinho na barriga, seja o que for, seja tomar um café, sabe? E isso é muito engraçado. Te traz aquela alegriazinha. Eu penso, eu no passado, eu tava totalmente desconectada da Lara. Eu não sabia o que era alegria, eu não sabia o que era nada. Nada, 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 porque eu só reproduzia. Agora eu comecei, tá, isso dá aquele friozinho na barriga, opa, é sinal que de repente é um caminho legal. Vamos olhar pra isso. Né? Então, eu compartilhando um pouquinho desses meus processos desse último ano aí. Não, mas é ótimo, né? É ótimo. Tenho certeza que bastante gente se identifica, né? Que o comodismo, né? Ele é tentador, ou não sentir esse friozinho na barriga. Porque o friozinho na barriga, eles também traz a questão, né? Às vezes de luta e fuga, né? Tem o novo ali, nossa, né? Tô vivendo uma nova paixão, mas também tem a questão da luta e fuga, de sobrevivência. Então, às vezes, isso traz para a pessoa, né, uma confusão interna, que nem ela sabe, porque tá vindo ali do inconsciente, né? E esse medo, né, da mudança, né? Eu tinha uma cliente que era super controladora, assim, e bem segura, né? Tinha crise de ansiedade, né? E aí a gente um dia estava conversando sobre isso e a gente encontrou aqui quando ela tinha
acho que 7, 8 anos, ela fez uma mudança, né, de cidade. E ela não queria, porque ela ia ter que mudar de colégio, né? Ia deixar a melhor amiga. Então foi muito doloroso para ela fazer essa mudança, né? Porque ela não queria. Ela falou assim que ela lembrava dela chorando na frente, né, do caminhão de mudança, abraçada com a melhor amiga, né? Esse tipo de coisa. E aí, gente, ela levou isso para a vida dela inteira. Ela era uma pessoa assim que ela era extremamente controladora com tudo, no relacionamento, no trabalho, nas relações familiares, no lugar que ela morava, a rotina dela, porque ela tinha muito medo do quê? Da emoção que ficou aprisionada lá da criança dela, vivenciando aquela primeira mudança. Então, às vezes, você aqui tá, tá doido para fazer um movimento na tua vida, né? Você quer, às vezes, ali um relacionamento novo, porque tá numa relação tóxica, né? Ou já deu essa relação, ou então você quer se arriscar, né, a fazer um intercâmbio, você quer arriscar a abrir o teu negócio, quer sair da casa dos pais, né? Tem gente que não consegue nem sair da casa dos pais por causa desse medo, né, de como vai ser, desse não confiar na vida. Tem condições até financeiras, mas não sai. Por quê? Porque tem o medo da mudança, né? Vale a pena você parar um momento e olhar como que foram as suas primeiras mudanças. Às vezes você não lembra, mas perguntar para alguém, olhar, né, como que foi, sei lá, o teu nascimento, que é a tua primeira mudança em si, né? Mudança de um meio líquido para o meio físico, né? A mudança ali de sair do ventre da mãe, que é a tua primeira casa, para vir para esse mundo, né? Mudança da tua respiração, que era vinha no suporte do oxigênio pelo cordão, e agora tu vai respirar aqui pelo nariz, né? Então, como que foram essas minhas primeiras mudanças? Porque ali está a resposta para como você tem lidado com as tuas mudanças hoje. E a vida, ela é esse movimento constante, tudo muda. Percebe que nada permanece igual, né? Um dia aqui foi, sei lá, foi o polo ártico, né? Agora a gente tá aqui que tá calor. Aí de repente vai virar um deserto, daí de repente vai virar um oceano. São essas variações que vão tendo na natureza, né? Porque se não houver, é o eterno ciclo, né? Morte e vida, se não houver, fica estagnado. Não há evolução sem mudança. É, exatamente, muito, muito lindo isso, falando sobre, eu adoro, assim, morte e renascimento, é o escorpião, né, é o arquétipo do escorpião, falando um pouquinho de astrologia, e eu falo, né, eu tenho Plutão 3 vezes no meu mapa, eu tenho escorpião 3 vezes no meu mapa, porque eu sou escorpião, ascendente escorpião e Plutão na casa 1, que representa escorpião. Então, eu tive na minha vida, literalmente, assim, ó, eu olho para o passado, uma hora completamente diferente, porque eu tive muitas mortes e renascimentos, sabe? E todo mundo tem, e olha que interessante, ai, mas eu não sou do signo de escorpião, mas todo mundo tem no seu mapa a casa 8, que é essa casa de morte e renascimento. E se tu não ativa ela, acontece exatamente isso que a Dali falou. A gente fica parado, a gente fica estagnado. E a vida não anda. E aí vem Entende? a crise. Porque a crise é a nossa resistência à mudança. Quando a Total. gente se permite viver as mudanças e fluir com a vida, não há necessidade da crise. A crise é aquele chacoalhão que vem para soltar essa nossa resistência, que nada mais são do que os nossos medos. O nosso medo de confiar na vida e fluir com o que ela nos traz. Olha que interessante. Então, já que a gente entrou no assunto de astrologia, agora a Lara vai até às 11 da noite falando, né? Olha só, 2 planetas que casam direitinho com o que a gente está conversando, tá? Urano e Plutão. São planetas geracionais, tá? Foram os 3 últimos planetas descobertos pela astrologia, Netuno, Plutão e Urano, tá? Mas isso esse assunto casa muito bem com Plutão e Urano. Plutão, o que acontece? Se a gente não faz por amor, vem pela dor de destruição, tá? Então, assim, tu não quer mudar? Isso é o Plutão agindo na nossa vida. E assim, gente, vocês podem observar, acontece. Acontece, eu tenho certeza que se for perguntar para cada um, a pessoa vai trazer um exemplo, tá? Plutão olha, tu não quer mudar? Tu tá aí na zona de conforto? Então eu vou tirar, então eu vou destruir.
Então eu vou fazer com que tu faça isso à força. Aí a pessoa fica sem chão, aí a pessoa pode entrar numa depressão, aí a pessoa pode, entende? Ter diversos porquê. Porque poderia ter sido mais fluido se ela tivesse aceitado, né? Então, Plutão. E eu sei porque eu tenho Plutão na minha casa 1. Plutão tá ali, ó, cutucando meu eu, tá ali, ó. E aí, tu vai mudar ou não vai mudar? Então, isso é muito sério, né? E Urano é o quê? É o rebelde, entende? Se tu não quer mudar, ele chega e, tipo, ele não destrói, mas ele chega causando uma confusão que tu vê quando tu olha em volta, tá tudo de pernas pro ar. Isso é Urano. Esses são É. os arquétipos. E às vezes, né, a mudança, né, quando a gente diz sim para ela, acontece de uma maneira tão leve, né? As coisas fluem, nossa, né? Se eu soubesse que teria sido assim, né? Não teria topado antes. Às vezes tá, tem um pouco mais de dificuldade, daí tem que olhar também, né, para o aprendizado que aquilo está te trazendo. Mas toda vez que você fica resistindo, né? Você já sabe, ah, eu sei que eu tenho que fazer, mas é que, ah, eu tô com preguiça, ah, não sei, né? Como que eu vou fazer isso? Tu trava, tu trava a tua vida. Tu tá te impedindo de viver, né? Um relacionamento legal, tu tá se impedindo de sorrir, tu tá se impedindo de realizar teu sonho na carreira que você quer fazer e de ter, às vezes, muito mais poder aquisitivo, inclusive, porque tu vai estar fazendo algo que tu gosta, né? E você vai estar trazendo o teu dom para o mundo, então o universo vai estar ali te apoiando também, só porque tu tava, né, com receio de fazer o movimento. E aí vai chegar, às vezes, lá, né, que nem um Covid da vida, vai perder o emprego, vai acontecer algo assim para te forçar. Nossa, né? Tive que empreender por necessidade. É, exatamente. Então, assim, nós temos escolhas, né? Nós temos escolhas. A gente olha o mundo como tá hoje, assim, a maioria. Sim, os despertos estão aumentando, as pessoas estão começando a ficar conscientes, sim, mas ainda é muito pouco, sabe? O que a gente vê, a maioria, gente, é só olhar em volta, né? Pessoas. Olha, eu nunca vi tantas pessoas bebendo álcool como nos últimos tempos, sabe? De tu ir numa praça, o que eu fazia na noite, quando eu era adolescente, hoje em dia, de dia na praça, uns adolescentes que deviam ter, sei lá, seus talvez 15, 16 anos, bebendo em praça. Isso que é a maior prova de que ali não há mudança, há uma repetição de padrão e que as pessoas estão totalmente perdidas de si. E Então, também uma assim, gente, é um momento. repressão de quem somos, né? Hoje ainda estava lendo um post da Eleanor Luzes falando sobre as crianças de hoje em dia, né? Que já tem várias pesquisas mostrando que elas têm 15% a mais do cérebro ativado do que a gente, do que as nossas gerações. E aí a gente quer exigir que essas crianças façam as mesmas coisas que a gente fazia, de ficar lá sentado na cadeirinha, ouvindo o professor contar a historinha que ele... Nós já não achávamos sentido, já achávamos aquilo, né, um tédio, e que para elas não vai fazer sentido algum, e aí o que a gente faz? A gente entope essas crianças de remédio, porque a gente não aceita o fato de que elas não querem ficar ali. Existem sim Nossa, Dali. crianças que têm problemas mentais, mas a grande maioria não tem. É só porque a gente não está aceitando essa mudança que está ocorrendo, inclusive no nosso DNA. E isso pode ser chocante, né, para algumas pessoas, olhar, ai, tá viajando meu neto. Não é, gente. Vai estudar, porque tem muito pesquisador sério. Quando tu para de ficar ouvindo só o que a mídia tradicional traz, né? Porque é aquilo que você quer ouvir, porque você tem medo da mudança e você vai em busca de fontes realmente confiáveis, você amplia muito o teu horizonte e encontra sentido em muitas das coisas que você hoje considera como sendo uma aberração, né? E fica ali condenando, né? Jogando, sei lá, né? Até para duendes, até isso, aquilo. É, e sabe que se tu falou das crianças, assim, é outra questão, assim, que eu fico pensando muito, 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 muito em toda essa questão dessa mudança, sabe? É algo que eu reflito, assim. E
E aí isso me vem muito forte, assim, porque os pais ainda não têm consciência da gravidade do que é ele ser inconsciente para ele, para a criança, para a pessoa que está do lado dele, a pessoa adulta, entende? O homem, a mulher, mas a pessoa adulta. O quanto ela não tem consciência nem. E assim, gente, é karma, é lei do retorno, tu entende? Vai voltar. Então, assim, já tá mais do que. Agora eu tô quase encarnando um Hélio Couto aqui, né? Mas, gente, já tá mais do que na hora de acordar. Já tá mais do que na hora, sabe? Assim, é inadmissível hoje, com a informação que a gente tem, sabe? Com tudo que a gente tem, não querer mudar, sabe? Ó, uma moto aqui bem alta. A gente faz, fica às vezes nessa resistência, né? E todo mundo fica, né, Lara? Tu também, às vezes, né, se pega nessa resistência. Eu me pego, gente, é normal. Só que a partir do momento que tu começa a ter esse questionamento, né, do porquê que eu tô com esse desconforto na minha vida, você percebe que há necessidade de alguma mudança ali, por menor que seja, nem que seja mudar um móvel do lugar. Entende? Mudar algo na tua alimentação. Ah, não posso mais tomar leite, então, né? Vou mudar aqui a minha alimentação. Porque toda mudança, ela vai te trazer algo bom. Mas você tem que estar disposto a ouvir ela. E não só ficar se pegando ali no vitimismo para ficar reclamando que não estou feliz do jeito que tá. E aí eu passo a vida reclamando que eu não estou feliz do jeito que tá. E fingindo nas fotos do Instagram que, ai, que tá tudo bem quando não tá. E aí, quando tu vê, a vida acaba e tu sempre viveu ali uma operação de fachada, sempre foi infeliz, nunca fez aquilo que você queria fazer porque nunca teve coragem. Sempre esperando o dia que não vai ter medo. O medo sempre vai estar aí. Só que você tem que olhar. Se a minha vida acabar, como que eu vou querer ter ficado? Será que não vale a pena o risco de ser mais feliz? De trocar o vitimismo por uma ação? E aí as pessoas têm que começar a vasculhar o seu inconsciente para ontem, para ontem. Porque tem muita sujeira, gente. Tem muita sujeira. Olha, eu e a Dália, a gente já tá há anos nisso e ainda vem coisa. E Então como? imagina para quem ainda não começou esse processo. Então, assim, eu acho que é um chamado de coração. Comecem. Se tu já tá nesse processo, continua. Continua. Sabe? Não é fácil, mas e aí, bem o que a Dali falou, sabe? Vai querer desperdiçar uma vida. Porque, gente, ficar sentado no quintal, no bar, na festa de família, bebendo para afogar as mágoas, isso é uma perda de vida. É que eu falo, tô falando tanto do álcool, porque assim, porque é a coisa que eu mais vejo hoje em dia, sabe? As pessoas fora de si, desconectadas da sua alma, se Uma afogando falta em. felicidade, né? Onde eu preciso encher a cara para poder dar risada, para achar que eu tô feliz, né? Se eu não encher a cara, então não tá valendo a saída, não tá valendo encontrar as pessoas no meu convívio, né? Eu Ou já fui essa comida, pessoa, gente. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fui essa pessoa. eu também. Eu tinha compulsão alimentar, eu tinha, e hoje eu falo, eu me curei. E assim, até hoje, para mim, isso é tão incrível, porque eu olho quando eu vou comer algum alimento e digo, gente, eu não acredito que eu um dia não tive controle, sabe? E aí é que eu falo, assim, sabe? Ainda a sociedade não dá os méritos do que é uma evolução pessoal, porque o que importa só é o material, né? É só o dinheiro, é só a tua posição social, mas e as tuas? O melhorar interno, o vencer os teus monstros internos, melhorar como pessoa. Olha, eu me autodestruía no passado, hoje eu já não faço mais. Eu era compulsivo no passado. Hoje eu até posso ter alguma recaída e coisa assim, mas eu já não sou mais daquele jeito. Olha só, gente. É possível, né? É possível manter a mudança, é possível mudar, mas é necessário
pagar o preço. E o preço é estar atento, o preço às vezes é deixar antigos amigos, o preço às vezes é se afastar de lugares tóxicos, de pessoas tóxicas, se afastar de um eu tóxico, né? Que você acha ali que, ai, que é o super aceito, né? Na minha época, nossa, a Dali baladeira, uhul, né? Tava ali, falou em festa, era comigo, né? Tava a toda. É de você tem contato com as pessoas dessa época? Pouquíssimos que me acompanharam nesse processo. Mas, no geral, quando eu mais precisei, essas pessoas estavam ali para me auxiliar. Não estavam. Então, não fique apegado ao que não vai estar igualmente ali apegado a você se você precisar. Foque na tua evolução, no que é melhor para você. Não um melhor falso, mas um melhor que aquece teu coração. E que quando você fechar os olhos para abrir os teus olhos, né, para a eternidade, que você fale assim, nossa, tenho orgulho de mim por ter feito esse passo. Como eu fui corajoso. E aí começa, inclusive, a crescer e aumentar a própria autoconfiança, o próprio o amor próprio, né? Autoestima, né? Autoestima, isso, autoestima, sabe? Porque tu olha, tipo, olha como eu era. Eu acho que quando a gente faz esse processo, eu tenho certeza que a gente começa a secretar dopamina, né? Um hormônio que é isso, que é aquela, poxa, olha só, eu consegui, mas então acho que eu consigo um pouquinho mais, né? Eu acho que se eu pudesse ter uma seringa de dopamina, eu sairia injetando dopamina em todo mundo. Porque é isso, tu entende? Porque daí tu tem ânimo. Porque daí eu vou lá, eu quero mais. Falta dopamina hoje na nossa sociedade. Falta muito dopamina, né? Faltam hormônios do prazer, falta felicidade. Falta mesmo. E só a gente, né, pode ir atrás dessa felicidade. Às vezes a gente tá ali, ai, tá triste, tá, mas não sai, né? Vai fazer o movimento, né? Não buscando sempre essa falsa felicidade, mas a felicidade verdadeira, né? E como tu trouxe lá no início, né, que é uma conversa que nós temos sempre, tem momentos que a gente tem que ir para os extremos até conseguir ficar no meio, né, e entender. Porque para a gente dar valor para uma coisa, às vezes a gente tem que ir lá para o outro lado, né? E aí compreender como que é o outro lado para poder vir aqui. Hoje eu sou uma pessoa que prezo muito pelas minhas companhias, né? Gosto muito de estar com os meus amigos, mas também prezo muito pela minha solitude. Eu sou uma pessoa, gente, para vocês terem noção, estou entre as 95% mundial de que mais escuta Spotify. Então eu acordo, eu estou o tempo inteiro com música, mas eu priorizo muito também os momentos em que eu estou em silêncio. Para mim é fundamental, tem momentos que eu só quero silêncio, nada mais, nada de interferência externa. Então, quando a gente conhece esses extremos, a gente sabe que não é sobre ser isso ou ser aquilo. É sobre eu viver nesse caminho do meio, porque tem momentos que eu preciso disso e tem momentos que eu preciso daquilo. E a mudança é sobre isso. Tem momentos em que eu preciso estar aqui quietinho, mas tem momentos que eu preciso dar um passo para continuar evoluindo, continuar crescendo. Se eu nunca tivesse tido coragem de fazer esse movimento, né? Eu nunca teria saído do útero. E aí eu teria morrido lá dentro, porque o útero não me comportava mais. Entende? E aí, se eu nunca tivesse querido sair da primeira escola, eu ainda ia estar lá. Como que ia ser? Eu, com 30 anos, na minha primeira escola, porque eu não quis sair, não queria passar de ano, porque eu não queria deixar minha escola, deixar minha professora. Eu nunca saí da casa dos meus pais, como que eu vou ver o mundo? Como que eu vou construir a minha própria família? Eu vou estar bloqueando a vida dos meus pais, os próximos passos que eles mesmos têm para dar, e me bloqueando também a mim mesmo. E aí eu vou fazer o quê? Vou ter que ou morrer primeiro porque eu não vou aguentar, se ocorrer o ciclo natural da natureza. Percebe? A gente fala aqui de coisas menores, mas existem coisas também maiores que estão todas na mesma temática. Que a gente fica tentando fechar os olhos, mas que é necessário abrir os olhos
para enxergar. O milagre ele já existe, a gente tem que abrir os olhos para ver. Lara, queria que tu trouxesse aqui, já está quase no horário, e ultimamente o Instagram tem me dado ali a contagem regressiva de 30 segundos, não consigo, nossa, nem dizer boa noite. Eu queria que tu trouxesse aqui alguma mensagem, assim, algum conselho que você daria para essas pessoas que estão travadas ali no meio do caminho, né? Querendo uma mudança e não estão conseguindo, uma dica de algo que funciona para você, que pode funcionar, né, para elas também. Então, gente, bem como a gente falou na live, vai dar um friozinho na barriga, vão vir pensamentos sabotadores que não vai dar certo, mas prossigam e peçam ajuda. Peçam ajuda, sabe? Nós estamos aqui para isso. Eu, Dalita, outras terapias também, para isso, para ajudar e para trazer esse empoderamento e essa autoconfiança. Nós não sabemos de tudo? Óbvio que não, mas a gente já tem uma bagagenzinha que não é pouca, que não é pouca. Então a gente pode dizer, ó, tá com medo, mas vai. Então se jogue na vida, se lance na vida, né? Eu penso assim que a vida, ela tá chamando por todo mundo. E o quanto de pessoas virando as costas, né? De costas para a vida, a própria constelação, né, ela traz isso tão bonito, de costas para a vida. Gente, e é na vida que tem abundância, é na vida que tem felicidade, é na vida que tem amor, é na vida. Só na vida, né, que é possível criar. Se você está ali virado para a morte, infelizmente, né, não tem como ter movimento, não tem como ter Morte, crescimento. para os apegos e para as inseguranças. As águas paradas, né, que só cria mosquito ali e nada mais. E aqui eu quero aproveitar esse final para convidar vocês para o retiro, né, a imersão que vai ter de 3 a 5 de fevereiro no Monte Crista, que é meu local sagrado, né, que eu amo tanto. E vai ser o ponto zero, então um ponto de virada para as mudanças, não é à toa esse tema, né? Porque a gente vê que muitas vezes no início do ano a gente fala, né, cheia ali de energia, que eu vou mudar minha vida nesse ano, e chega agora aqui, vésperas do ano novo, e você olha e viu que a tua vida não mudou em nada. Então essa imersão, né, vem já aqui no início do ano, de 3 a 5 de fevereiro, para que você possa fazer essa mudança acontecer na tua vida já no início do ano e ter a força necessária para fazer todos os movimentos que você precisa para que chegue no final do ano e você não olhe para mais um ano e veja, caramba, não cumpri nada das minhas metas, nada da minha vida mudou, não aconteceu nada, né? Vem participar, quem quiser saber mais informações, me manda ali em direct, tem aqui no meu Instagram também um post bem completinho falando sobre como que vai ser essa imersão 1.0. E uma outra dica, né, que eu quero trazer para vocês, que me ajuda muito, 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 porque muitas vezes ela força as mudanças que eu estou sem coragem de realizar, é o decreto do Arcanjo Miguel. É um decreto, né, super poderoso. Eu vou liberar para vocês o link que tem no meu YouTube com esse decreto aqui nos stories logo depois da live. E que, gente, vou falar para vocês, já causou muito reboliço na minha vida. De vezes eu falo assim, não queria ter começado, meu Deus, vou parar. Vamos fazer uma live só sobre isso, só sobre o decreto do Arcanjo Miguel e das nossas experiências, porque Nossa, são muitas, gente. Já fiz várias vezes, acabei semana passada, mais uma vez, a semana que vem eu vou começar de novo para ir limpando, limpando mais. Eu recomendo ele para todos os meus clientes e tem muitos que não conseguem terminar, que resistem para começar, daí começa e não consegue terminar, devido às mudanças que vão ocorrendo e a gente se sabota. A gente fica tentando segurar a mudança. A gente não quer que a mudança aconteça. Daí a pessoa sabota, para de fazer o decreto para sabotar a mudança que começa a ocorrer, né? Que começa a te trazer força, os movimentos que a vida faz, caso você não esteja fazendo, né? Para que essa mudança ocorra. Então essa é a dica, né? De ouro aí, tanto participação na imersão quanto o decreto que eu vou liberar para vocês nos stories. E agora eu quero
agradecer imensamente a Lara, né, por ter topado fazer essa live comigo e a você que ficou aqui acompanhando a gente, que entrou no final, a live vai ficar disponível, né? A gente sabe, é um desafio fazer live na semana aqui, Natal e Ano Novo, tá todo mundo com família, viajando, né, curtindo, mas eu senti ontem à noite, eu cheguei de viagem, falei, Lara, topa fazer uma live comigo amanhã? Eu tô a fim de falar sobre esse tema, né, me veio aqui várias coisas sobre isso, acho que é o momento. E aí a Lara topou, né? Falou assim, bora lá, vamos junto. Então, minha gratidão imensa aqui de coração para todos vocês que já estão um pouquinho mais despertos e toparam estar aqui com a gente nessa noite. Gratidão, Dali, gratidão pelo convite. As nossas conversas são sempre profundas, né? Mas esse nosso compartilhar, assim, ele é muito importante. Ele é muito importante, porque, assim, uma ou duas pessoas que ouçam isso e, sabe, comecem a fazer um movimento, ou continuem, ou se parou, sabe, continuar, já é muito bom. Porque é a corrente que a gente faz. Tirando, né? Mais e mais pessoas. Pessoal, nunca menospreze a tua palavra, né? O teu verbo, porque o teu verbo tem muito, muito poder. Algo nesse simples que você diga para uma pessoa, um sorriso, um gesto, um movimento que te faça, pode mudar tudo. Então, gratidão pela troca, sempre maravilhoso. Para todos vocês, uma boa noite e até a nossa próxima live, que provavelmente vai ser ano que vem. Então, feliz ano novo! Feliz ano novo!